Antes de começar a análise de Fluminense 1, Vitória 1, não posso deixar de lembrar para você que o Canto Rubro-Negro continua com a ação de pagar tudo para um torcedor para assistir Cerro Largo e Vitória no Uruguai, tá? Tudo pago até dia 30 de abril. Por apenas R$ 20 você concorre, o link tá aqui, você também entra no grupo do Telegram. Aproveite, faça seu login aqui também no site para participar. E quem sabe você não é um sortudo ou a sortuda que vê um jogo do Vitória fora de casa por apenas R$ 20. Pô, tá bom demais. Se fosse você, eu corria e aproveitava. O link tá na descrição e também tá no comentário fixado, beleza? Paulo, já vou colocar aqui a tela da análise de Fluminense e Vitória pra gente desmistificar muitas coisas, né? A galera discordou muito da gente com relação à nossa análise dessa partida. Agora a gente vai trazer aqui o que de fato aconteceu no jogo, né? Vamos que vamos. Exatamente, Léo. Pedindo pra galera também apertar no hype, manda pra todo mundo, comenta aqui o que você achou dessa análise após assistir toda, tá? Tem que assistir toda. Vamos começar trazendo a organização defensiva do Vitória, que no primeiro momento já deu pra gente observar algumas ideias de jogo de Thiago Carpini muito bem definidas. Por exemplo, a saída de bola do Fluminense. Vitória marcou no 4-5-1, 4-1-4-1, só que variava bastante. E por que variava? Porque o Janderson era o responsável por saltar no jogador que ficava mais centralizado, Mateuzinho saía no zagueiro pela direita, que era o Ignacio, e o Baralha saía no zagueiro pela esquerda, daqui a pouquinho, que era o Freitas. E aí, os pontas do Vitória ficavam responsáveis pelos laterais adversários, Mosquito e Samuel Xavier de um lado, e Eric no René no lado esquerdo. Agora, olha outra vez, Baralha saltando para Freitas ter bola coberta e jogar para trás. Aí Mateuzinho faz a mesma dinâmica do outro lado, com o Mosquito. Olha como a bola entra do outro lado. Janderson já acompanha Martinelli por dentro. Ricardo Hiller acompanha o centroavante Cano, que flutuava bastante entre linhas. E o Vitória gerava essa igualdade numérica na zona da bola, obrigando o Fluminense a fazer esse passe de retorno para trás. Aqui vai ficar muito claro esse 4-1-4-1 barra 4-5-1, quando o Fluminense variava a bola de um lado para o outro, como eu trouxe o Eric agora bem atento ao René, no lado esquerdo, o Mosquito bem atento ao Samuel Xavier. E aí acabava que o Baralhas tentava assaltar no Freitas com o Mateuzinho no outro zagueiro. Aqui de observar que o Ganso era um dos responsáveis por flutuar bastante desse entre linhas para gerar jogo do Fluminense. Teve um jogador no jogo que foi o melhor para mim, mudou o jogo, não foi Arias, a gente vai trazer daqui a pouquinho a importância dele para o jogo do Fluminense, mas foi um impacto gigantesco que esse cidadão trouxe para o Fluminense. Vitória variando para uma linha de 5, com o Eric baixando para acompanhar agora o Canóbio, e o Vitória cedendo espaço na entrada da área. Dá para ver que a nossa preocupação de proteger a área na parte interna dela está muito bem feita, com a linha de 5 bem alinhada, 4 jogadores dentro da área, porém a entrada da área ficou descoberta por Martinelli, que esse é o jogador que eu quero falar. Foi uma peça fundamental para o jogo do Fluminense. O Fluminense só fluiu o seu jogo por conta do cidadão. Ele participava da saída de bola e ele mesmo construía, pisava na área para finalizar, foi um absurdo. O Fluminense agora fazendo a saída de 3, que ora era com o Samuel Xavier na base da jogada, ora era com o Martinelli centralizando, e a mesma dinâmica. O Fluminense pega a bola, só que a gente viu que o Fluminense também apostou bastante em diagonal longa de um lado para o outro. Algo que não acontecia no Fluminense de Fernando Diniz, mas que com o Renato Gaúcho tem acontecido bastante essa bola de um lado para o outro. E aqui a gente traz a dobra entre John Arias e Samuel Xavier, que funcionaram bastante durante o primeiro tempo. Esses dois e a associação curta deles geraram muito problema para o Vitória, como foi o caso agora do Samuel Xavier chegando ali de fundo, tentando fazer o cruzamento e o Jamerson conseguindo bloquear, mas já deu para ver o Fluminense tentando inverter essa bola de um lado para o outro. Agora, outra vez, o Hércules baixa para atrair a marcação do Vitória e o Martinelli faz outra diagonal participando da saída de bola do Fluminense. E aí, outra vez, o Fluminense busca o cruzamento, o Vitória rebate mal e aí a bola sobe pro ar. Inclusive, o Vitória rebateu muitas bolas ruins desse jogo, sobrando ainda no pé do adversário. Esse lance aqui é bem curioso. Outra vez, o Fluminense circula essa bola com velocidade, mais rápido pro outro lado, e quem faz essa bola é o Martinelli. Depois, olha quem aparece para construir seu elemento de surpresa. O próprio Martinelli, que estava na série 3+1, agora ele que tá pisando na área, triangulando, associando, e a gente começa a ver o Fluminense também utilizar a profundidade, esse movimento nas costas da última linha do Vitória, chegando no fundo para buscar cruzamentos. Esse foi bloqueado, infelizmente a gente acaba sofrendo um outro gol que não foi bloqueado. Mais uma situação, olha como é um padrão, né? Fluminense acelerando essa bola para a direita mais rápido, né? Explorando a amplitude com o Samuel Xavier, com o John Arias, tentando gerar essa associação na zona da bola, e outra vez essa tentativa de pegar a defesa do Vitória exposta, tentando o Cano, o Arias, o Canóbio, principalmente esses 3 jogadores no ataque, em alguns momentos até o próprio Samuel Xavier na defesa do Vitória, aqui mais uma situação de Fluminense entrou na área do Vitória. Eu vi uma estatística depois que o Fluminense entrou 22 vezes na área do Vitória, o Vitória entrou apenas 3 vezes na área do Fluminense, então realmente foi um número bem considerável.
Triangulação do Fluminense na direita, com Samuel Xavier, o Hércules e o John Arias. Martinelli, mais uma vez, participando do jogo com esse passe cavado. E aqui algo interessante, né? Eu penso até você dar um pause, que é o que a gente fala, que futebol não é somente voltado à superioridade ou igualdade numérica. Neste caso aqui, do lance do gol sofrido, tem 3 jogadores no Vitória na esquerda e 3 jogadores Fluminense na direita. Ou seja, igualdade 3-3. Mas 2 jogadores do Fluminense conseguem quebrar essa triangulação do Vitória. Conseguem quebrar esse movimento. O Samuel e o John Arias tabelam curto, atacam o espaço na profundidade e o Fluminense faz o gol. Mesmo em igualdade numérica, ou quem quer utilizar, já que só os dois participaram, inferioridade numérica de 2-3, o Fluminense conseguiu gerar vantagem no último tempo. Lembrando que o cupom Gol Vitória agora dá 10%. Isso mesmo, 10% de desconto, desconto em dobro. Compre sua garrafa, seu copinho da Gol Case e aproveite porque são produtos de muita qualidade da Gol Case. Todo mundo que compra gosta, todo mundo que compra fala bem. E claro, não posso esquecer de pedir para você apertar no inscrever-se. Quando a gente está gravando isso daqui, o Canto ainda não bateu 89.400. Conto demais com o seu apoio para que a gente bata 89.400, para que a gente consiga continuar crescendo o canal aí para no final do ano ter 100 mil. Vamos lá, Paulo, vamos para mais uma na tela. Agora a fase ofensiva do Vitória, peço até perdão ao torcedor que vai ser repetitivo esses lances para quem acompanha as análises, mas se é um problema contínuo, a análise tem que ser contínua. Eu não vou nem me alongar muito porque é um problema bastante conhecido do Vitória, que é a saída de bola sob pressão. A gente fez ali uma saída em 4+2 com o Rilha um pouco mais afundado e o Baralhas até um pouco mais avançado, só que o Fluminense é um time que pressiona com linhas altas. A gente trouxe isso no pré-jogo, o Fluminense pressionou o Corinthians em Itaquera em bloco alto e foi a mesma coisa com o Vitória. E a gente errou demais essa saída de bola, principalmente quando estava pressionado. Inclusive nesse lance aqui, na saída errada entre Zé Marcos e Lucas Arcanjo, o Fluminense teve a sua primeira grande chance do jogo com 5 minutos no arremesso lateral rápido. O Cano acabou perdendo um gol na cara. Lucas Arcanjo acabou fechando bem o ângulo, mas Cano perdeu, chutou para fora. Só que um ponto que me incomodou é que não precisava o Fluminense fazer uma pressão tão intensa para o Vitória já utilizar como recurso a bola longa. Deu para ver que o Vitória tentou a bola nas costas da última linha, mesmo quando não estava sendo pressionado, como foi o caso dessa bola do Zé Marcos. Aqui o Vitória varia para a saída em 3+2, com o Ricardo Rilha entre os zagueiros, e aqui eu não gosto dessa saída de bola, que obriga a Mateuzinho a jogar como volante dessa saída de bola, como a gente vê ali no 3+2. A gente não consegue progredir, e aí vem mais uma tentativa de bola longa nas costas da última linha, e não tem problema você forçar a bola longa nas costas da última linha, é uma estratégia muito favorável, inclusive, só que o Vitória não conseguia acertar. E aqui, né, peço até um pause, que é um jogador que incomoda, e num contexto de jogo que o Vitória não consegue acelerar, incomoda ainda mais. Esse aqui foi o único momento do primeiro tempo que o Vitória quebrou a pressão do Fluminense, o único. Com 2 minutos de jogo, foi o único lance que eu analisei que o Vitória quebrou a pressão. E aqui a gente fala em relação à característica. Se o Vitória tá rifando a bola a todo momento, tá sentando bola longa para frente, não consegue sair, não consegue avançar, tem um desgaste físico, uma quebrada de pressão como essa, você precisa arrastar a bola pro espaço. E é tudo que o Ricardo Rilha não faz. Tem espaço à sua frente, se ele leva pro espaço, ele podia tocar para Arias, podia tocar para Claudinho, podia tocar no entre linhas, ele volta a bola no campo e aí a defesa do Fluminense recompõe por completo. E o Vitória desacelera o jogo enquanto tinha campo para poder acelerar e pegar uma defesa do Fluminense que ainda estava desorganizada. Dá para ver que na sequência o Jamerson e o Mateuzinho com o Mosquito consegue até aproximar, mas o Fluminense já tinha voltado, encurtou o espaço, o campo ficou pequeno e o Vitória acabou errando o passe. Então tem situações que a gente precisa melhorar. E aqui, um outro erro do Vitória na fase ofensiva, né? A gente muito estático, utilizando muito passe de retorno, adianta aqui até para não ficar tão maçante a leitura. Olha essa jogada aqui, para mim mostra o que foi o Vitória no primeiro tempo. Lucas Alter tem bola descoberta, ou seja, não tem ninguém marcando o Lucas Alter que está carregando a bola, e todas as opções de passe progressivo de Lucas Alter, ou seja, que está à sua frente, está atrás da linha de marcação do adversário, ou está numa zona de interceptação, como é o caso do Canóbio. Então, observe como o Vitória teve muita dificuldade de se movimentar para abrir esse espaço, e agora, quando a bola vem no Claudinho, 2 se libertam no entre linhas, só que não adianta ter jogador no entre linhas se a circulação não é rápida. Por quê? Tem 2 livres, só que Claudinho tá com a bola coberta com 2 jogadores. Então o passe não tem como entrar, porque tem 2 jogadores fechando o Claudinho. Então tem homem livre agora, mas a circulação foi tão lenta que o balanço do Fluminense cortou quem tá com a bola e cobriu. E aí a gente passe para trás, passe de um lado, passe pro outro. E como é que o Vitória quebrou? Através do 1 contra 1 na individualidade. O Jamerson pega a bola, traz para dentro do campo, passa do primeiro, consegue levar para o corredor central e a gente chega próximo a chegar no último terço. Só que a bola vem para o Mateuzinho.
Ele podia jogar com o Jamerson, que estaria livre ali no lado, ele volta a bola, faz o passe de retorno, em vez de buscar a triangulação, e a gente novamente tranquiliza a jogada, traz o passe de retorno para trás, e aí pela segunda vez, no mesmo lance, a gente vai conseguir sair com mais uma jogada de 1 contra 1, e agora do Claudinho. Puxa de fora para dentro, passa do Canóbio, atrai marcação para dentro do campo, e aí o Eric fica ali para fazer o cruzamento, mas ainda assim, interceptado pela defesa do Fluminense. Então aqui você viu todos os problemas do Vitória para atacar no primeiro tempo. Não à toa, a gente só teve um chute e foi bloqueado. E agora a gente vai para o ponto de debate. Foi bom? Não foi bom? Léo e Paulo estão pesando muito na crítica, Léo e Paulo estão certos, Léo e Paulo estão exagerando. Vamos para o segundo tempo agora, Paulo, vamos lá. Segundo tempo, trazendo ainda a organização defensiva. Aqui a gente já vai observar uma mudança que Carpini promoveu. Vitória tá marcando 4-5-1 com o Mateuzinho na esquerda. Agora o Vitória utiliza um padrão do 4-4-2 com Mateuzinho na direita e Ronde na esquerda. O Vitória não marca mais no 4-1-4-1, vai pro 4-4-2 padrão, Mateuzinho na direita, Janus na esquerda. E aí a gente observa que nos primeiros minutos do jogo, vocês estão observando aí 2 minutos e 50, o Vitória adota ali uma postura inicial que não durou todo o segundo tempo, a gente tem que trazer aqui, de subir pressão na saída de bola do Fluminense. Durante 10 a 15 minutos, o Vitória conseguiu abafar a saída de bola do Fluminense, conseguiu gerar o erro na saída de bola do Fluminense, que foi muito confortável, vocês viram no primeiro vídeo aqui da análise. Agora o Vitória conseguiu abafar um pouco mais essa saída de bola. Aqui outra vez o 4-4-2 do Vitória, bem definido, com o Ronde na esquerda, Barra na direita, o Mateuzinho com esse primeiro combate, o Vitória pressionando um pouquinho mais o portador, tentando sair aí, óbvio que na individualidade, mesmo o Vitória pressionando mais, o Fluminense ia conseguir sair, como foi o Martinelli agora, outra vez, o Martinelli quebrando a pressão, outra vez o Martinelli buscando passe para o Brasil, e outra vez o Martinelli fazendo o Fluminense chegar na profundidade, com o John Arias e o Samuel Xavier, mais uma vez chegando com muita liberdade, aí o Baralho faz um corte providencial no jogo, então deu para ver que realmente o lado direito do Fluminense nos deu muita dor de cabeça com essas associações. Agora, Vitória já fornecendo um pouquinho mais de espaço para o Fluminense na entrada da área, podendo associar, gerar cruzamentos na área, e aqui entra o ponto que eu falei no primeiro tempo, de como os nossos cortes não foram tão providenciais assim. A gente perde a disputa de primeira bola dentro da área, Zé Marcos rebate errado, sobra um espaço para Canóbio, ele perde um gol absurdo na frente do Casacanes, então nosso corte defensivo poderia ter sido melhor. Com as outras alterações, né, o Fábio e o Janderson jogaram ali lado a lado até o Janderson sair, e se manteve o Ronald e o Baralhos poder, só que Mateuzinho foi na ponta direita. Perceba que Mateuzinho marcou na esquerda, depois na primeira linha pela direita, e agora na segunda linha pela direita, acompanhando o lateral, mesmo com 30 minutos de jogo, o Vitória teve essa mudança, essa variação. E aqui um ponto que também passou um pouco despercebido, a gente tem que enfatizar. Fluminense no segundo tempo teve muitos cenários de ataque rápido e de contra-ataque que geraram dificuldade para o Vitória, como foi o caso dessa jogada circulada, não foi um contra-ataque, porque a linha do Vitória estava postada, mas foi um ataque rápido, onde John Arias quase poderia encobrir Lucas Arcani, chegou com volume no último terço, mas graças a Deus errou. Não foi um lance de perigo, mas já mostrava esse espaço. Aqui o Vitória, 3 do Fluminense contra 4 jogadores do Vitória, só que mesmo em superioridade, é o que eu falo, o Fluminense consegue gerar vantagem posicional, explora melhor os espaços do campo, mesmo tendo menos jogadores, e aí por muito pouco quase faz, né, o segundo gol do 2-0. E aqui, para mim, um lance que a gente fala muito, né, do pênalti, mas é um absurdo. O Vitória faz a falta, Zé Marcos devolve a bola do jogador do Fluminense e corre para trás, com a defesa completamente exposta, ninguém para na frente da bola, ninguém retarda a jogada, e aí depois não foi pênalti de Lucas Alter, mas foram espaços que o Vitória acabou cedendo de forma completamente desnecessária. Uma bola dessa, o Lucas Alter, o Baralhas, o Zé Marcos tem que parar na frente da bola e impedir a cobrança rápida, porque a linha tá completamente bagunçada, porque os meus 2 zagueiros tá à frente do meio de campo, e isso não pode acontecer, Vitória, mas o espaço é das costas, o Lucas Alter tá levantando o jogador. É isso que eu ia falar, o Lucas Alter tá levantando o jogador do Fluminense. Aí a gente dormiu realmente, quando o Baralhas reagiu foi tarde demais. Então foi uma vitória que teve muita dificuldade no segundo tempo, galera, muita dificuldade mesmo, tá? Vamos agora para a última parte do segundo tempo, que aí, como a gente trouxe aqui, que geralmente quando o Vitória tem a bola, a galera considera que melhorou. De fato, em comparação ao primeiro tempo, melhorou, mas ainda foi insuficiente. Felizmente a gente empatou, Paulo, vamos lá. Bom, aqui já começa a ter um pouco do dedo de Carpini nas mudanças, fez o Vitória melhorar um pouco. E aí a gente começa o segundo tempo, como eu falei, o problema não é fazer a bola longa, mas é fazer no melhor cenário possível. Esse aqui é um lance bom para se fazer a bola longa. Lucas Alter busca ali o Eric nas costas da última linha, com espaço, o jogador do Fluminense acaba errando, e aí para mim o ponto positivo de Carpini na leitura. Tirou o Mateuzinho da esquerda, colocou o Mateuzinho na direita, e o lado direito do Vitória melhorou absurdamente por um motivo óbvio. Os 2 principais jogadores do Vitória, tecnicamente falando do ataque, estavam no mesmo lado do campo. E aí a associação entre Eric e Mateuzinho, junto com o Claudinho, que é um lateral que apoia muito, funcionou.
O Vitória teve essa finalização com o Mateuzinho, que aí o Fábio acabou fazendo uma boa defesa. O Mateuzinho, mais uma vez, baixando muito para gerar jogo, né, para sair de bola, só que isso ajudou a Mateuzinho a atrair a marcação do Fluminense. Canóbio, que acompanha a lateral, veio Mateuzinho e sobrou espaço no lado. E a gente vai ver com mais espaço, porque Mateuzinho estava traindo muito a marcação, a associação entre Eric e Claudinho funcionário, o Vitória chegou muito no último terço. Só que aí entrou também a tomar decisão individual. Foram muitos cruzamentos de Claudinho e do Eric errados, mesmo o Vitória coletivamente falando, chegando no último terço. Mais uma vez o Vitória triangulando com o Mateuzinho, com o Eric agora por dentro, o Mateuzinho na base da jogada e o Claudinho no lado direito. Outra vez o Eric vai temporizar, buscando o Claudinho na linha de fundo. A gente pesa a área no 3-3 ali, já que o Macharelli tá fora da jogada porque tá bem à frente. E outra vez a tomada de decisão individual acabou dificultando a nossa execução da jogada ofensiva. Agora o Mateuzinho caindo pelo lado esquerdo, que estava com o Ronde, tenta ali uma associação com o Eric, mais uma vez, né? Observe como ambos se procuraram mais no segundo tempo, e isso foi fundamental para o Vitória ter mais volume e rondar o último terço do campo. E aqui o Mateuzinho, mais uma vez, ataca o espaço, atrai a marcação dos dois jogadores do Fluminense. Mosquito consegue ficar livre, porque Mateuzinho, na triangulação, acaba atraindo, e Mosquito faz uma boa finalização. Por isso que eu falei que os 15 minutos iniciais, a Vitória foi melhor que o Fluminense, mas outra vez a tomada de decisão individual acabou dificultando uma melhor decisão no último terço, mesmo o coletivo tendo fluído em alguns momentos. Vitória, novamente, dificuldade de sair quando estava pressionado, e aí depois desses 15 minutos, aqui a gente vai mostrar um dos motivos para o Vitória ter tanta dificuldade. Olha como o Fluminense tem facilidade em congestionar o lado do Vitória, porque a circulação é muito lenta e distante. O Ronde baixando na esquerda para ajudar o jogo. A gente tem agora o Fluminense fazendo 4-5-1, com algumas alterações, e o Vitória tenta fazer a bola longa para o ataque, porém tem muitos jogadores atrás da linha da bola e muitos jogadores do Fluminense fechando o espaço. Aqui é outra jogada, o Vitória vai associar, vai tocar, vai aproximar, tenta ter ali uma triangulação. Deu para observar que as triangulações apareceram mais no segundo tempo, o time estava mais próximo do que estava no primeiro tempo, isso temos que ser justos, porém ainda foi muitas jogadas de inferioridade numérica, muitas jogadas de ter ali um enfrentamento num contra um e vários erros individuais até o gol acontecer. Isso tem que ser dito. Vitória errou muito com o Fabrício, muito com o Oswaldo e muito até com o próprio Lucas Braga até fazer o gol. E aqui um lance da transição ofensiva que mostra também a insuficiência física do Vitória. O Vitória está em transição ofensiva e, obviamente, o Fluminense está em transição defensiva e só 3 jogadores do Vitória conseguem pisar na área, na transição. Enquanto 8 jogadores do Fluminense conseguem recompor e fechar a área do Vitória, que é obrigado a jogar para trás, e aí todo ataque, ou melhor, todo contra-ataque é perdido por conta dessa insuficiência nessa passada larga. E aqui o lance do gol, que vem uma bola Lucas Alto pro Lucas Braga, puxa de fora para dentro, passa por um, passa por dois, passa pelo terceiro jogador, atrai a marcação no 4, na individualidade consegue chegar, e aí o Claudinho busca o Fabrício, que escora pro Lucas Braga fazer o gol de um Vitória que já estava, neste momento, demorando de chegar, mas que na individualidade, quando o coletivo decaiu, conseguiu fazer o gol de... Pois é, então a gente falou que de modo geral não foi um jogo bom do Vitória e agora tá tudo explicado aí, né? A gente demorou de finalizar, circulou a bola muito lento, cedeu muito espaço pro Fluminense que poderia ter matado o jogo. Claro, felizmente não mataram e a gente não tem nada a ver com isso. O Vitória empatou numa jogada individual. Até teve esse debate, Paulo. Vocês falaram que a jogada não foi coletiva. Quando a gente fala de jogada coletiva, a gente pensa sempre em movimentação treinada. É claro que, como 3 participaram da jogada, pode-se entender que é uma jogada coletiva de fato. Mas o que a gente fala de coletividade, eu repito, são os gols contra o Criciúma e os gols contra o Atlético Paranaense. Ali sim são jogadas trabalhadas coletivamente. Para mim, foi uma jogada totalmente individual, para mim, totalmente individual. Individualidade de Braga, individualidade de Claudinho, individualidade de Fábio, para mim. Mas isso é um debate que pode ficar para depois, né, Paulo? Mas de qualquer forma é muito mais individual do que coletivo, né? A finalização da jogada pode ser algo trabalhado. Eu falo pode porque eu não estou no dia a dia. Porque a jogada que Claudinho busca o centroavante é algo que ele faz constantemente, então pode ser uma dinâmica trabalhada. Mas o gol só surge porque o Lucas Braga quebrou uma marcação, quebrou 2 linhas do Fluminense e conseguiu na individualidade gerar o espaço. Mas o fato é que o Fluminense foi melhor que o Vitória, que melhorou sim no segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, foi melhor que o Fluminense. Algumas dinâmicas funcionaram mais de triangulação, de atrair para gerar espaço, de chegar na profundidade. O Vitória chegou muito, e aí sim, concordo com o Capim nesse ponto, que a tomada de decisão acabou prejudicando esses primeiros 15 minutos, foram melhores que o Fluminense, mas de um modo geral foi um jogo do Vitória abaixo, muito por conta da parte física, tenhamos que ser justos, e a gente espera que o Vitória consiga melhorar nos próximos jogos e volte a vencer já nessa quarta-feira contra o Cerro Largo. Gostou da análise? Deixa aí nos comentários, bote aí pra hypar, bote aí Vitória 2, Cerro Largo 0. Tamo junto, agora deixa o like na transmissão da gente. Um abraço, fui!